Fala galera, estamos aqui hoje no nosso primeiro vídeo do nosso canal Coffee Break. Aproveita, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje estou aqui apresentando esse programa com Daniel Medeiros. E hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que o nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro. Desde já, pastor, queremos dizer que é muito gratificante para nós podendo estar aqui batendo esse papo descontraído com o Senhor e conhecer mais do nosso pastor. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Luiz Felipe, Daniel, estamos aqui, né, prontos para esse bate-papo, esperando que a nossa conversa possa produzir os seus efeitos aí na vida da galera, como dizem vocês, né? Deixa eu entrar aqui na onda aqui e ajustar o meu vocabulário. Tudo bem, galera? Mas estou à disposição de vocês para perguntarem o que desejarem e espero que vocês não me apertem demais. Né? Se apertar demais, eu vou escorregar. Mas vamos lá. Show de bola. Sempre bom, né? Honra de receber o senhor aqui conosco, né? E a gente tem que espremer bastante, porque aí tem muita qualidade de vida aí. Então a gente tem que espremer sabedoria do senhor. E vamos lá. Acho que o senhor tem muita experiência no cristianismo, né? Missionário, pastoreio, mas todo mundo tem um início. Como é que foi o seu início? Eu sei um pouco da sua história, filho de pastor, presidente também, né? Sim. Gostaria que o senhor contasse pra gente um pouco da sua história, assim, seu testemunho e o seu encontro com Jesus. Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouco da minha família, né? Da minha família original. Quando eu digo família original, é de onde eu me originei. Eu sou filho de Nicodemos José Loureiro e Tereza Gonçalves Loureiro. Um casal abençoadíssimo por Deus. E foram pais de 12 filhos, dentre eles eu, né? Logicamente. Eu sou o quinto dos 12 filhos. E a quem possa interessar, tenho 62 anos de idade, nasci aos 21 de janeiro de 1960 e nasci na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E com com o meu 1 ano e alguns meses de idade, os meus pais se transferiram para Volta Redonda. A igreja, a Assembleia de Deus de Volta Redonda passou a ser pastoreada pelo meu pai. Então eu nasci em Barra Mansa, mas cresci na cidade de Volta Redonda. E o meu início, eu não tenho como estabelecer uma forma como a minha vida espiritual, eu me dei conta, quando eu me dei por mim, eu já era um garoto criado, ensinado na palavra de Deus, né? Os meus pais me criaram, eu quando já nasci num lar cristão, e a minha vida toda desde o início foi uma vida pautada pelos ensinamentos da palavra de Deus. E aos 10 anos de idade eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, que foi o batismo com o Espírito Santo, e é uma experiência que todos deveriam buscar. Não deveria ser como nós observamos. Parece que o interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo na atualidade não é uma coisa que mexe muito com
os desejos, os anseios da galera na atualidade. Mas faz uma diferença enorme. Né? É uma diferença muito grande a nossa experiência com Deus. As nossas experiências com Deus, elas fazem uma diferença muito grande na nossa caminhada cristã. E eu louvo a Deus porque, com os meus 10 anos de idade, eu tive essa experiência com o Senhor. Agora, me foi perguntado como é que eu me converti. Foi esse encontro com Jesus. Né? Esse encontro com o Senhor. Então, eu estava dizendo que a minha vida foi uma vida desde o início, dentro desse clima, dentro desse ambiente eclesiástico. E é verdade que, num determinado período da minha vida, numa situação pontual da minha vida, eu tive uma experiência de conversão, uma convicção de um encontro com o Senhor. Uma coisa é nós sermos criados, vivermos uma vida social cristã e evangélica, e outra é ter um encontro real com Deus. Sim. E esse encontro eu tive com o Senhor. Eu tive com Deus. Eu vou aqui abrir um pouco, porque eu creio, inclusive, que a intenção dessa conversa, desse debate, é exatamente conhecer um pouco da pessoa do pastor Davi. Não apenas aquele que se encontra hoje na posição de pastor presidente do campo de São Pedro da Aldeia. Não que isso não seja muita coisa, isso é muita coisa para mim, inclusive isso é muito para mim. Eu sou, pela misericórdia de Deus, estou nessa condição. Mas somos um ser humano, como todos, e a nossa vida, ela é cercada, né, de coisas boas e também de experiências não boas. E eu tive um período na minha vida, na minha juventude, em que eu permiti que a minha fé se desvanecesse, e eu tive algumas experiências com o mundo. Infelizmente, eu tive algumas experiências com o mundo. Mas, como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, essa experiência com o mundo, ela acabou resultando numa experiência maior e mais intensa com Deus. E eu me envolvi com algumas atitudes que não são normais na vida de um jovem cristão, e me dei conta de que eu havia perdido a minha comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus que foi semeada no meu coração, né, o conhecimento da palavra de Deus, os ensinamentos recebidos ao longo da minha vida, fizeram toda a diferença. Por isso que eu fiz questão de citar os meus pais, porque eu devo a eles o início, né, da minha vida, da minha fé cristã. Eu devo muito aos meus pais. E esses ensinamentos, eles fizeram toda a diferença nessa experiência que eu tive longe do Evangelho, ou afastado do convívio da igreja, e procurando algumas experiências extra-igreja. Mas eu, em algumas situações, me perdoem, volto atrás porque não são tantas assim, mas em algumas situações pontuais, eu me via numa condição que eu sabia que não estava agradando a Deus,
e o meu coração pedia para que eu não estivesse naquela condição, mas impulsionado pelos desejos, pela curiosidade de conhecer o mundo, resistia, na verdade, à voz do Espírito Santo. Porque essa comunicação, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que promove no nosso interior. E eu vivia nesse dilema entre as experiências com o mundo e a minha consciência de que não estava na posição que Deus desejava que eu estivesse e que, no fundo da minha alma, eu não desejava estar naquela condição. E, resumindo, para chegar na experiência que eu tive com o Senhor, numa certa ocasião, eu fui convidado para participar de um retiro espiritual e alguns jovens da nossa igreja se inscreveram para esse retiro e me convidaram para que eu lá passasse aqueles dias de carnaval, e eu aceitei. E na primeira noite, aliás, no primeiro dia, nós tivemos um dia inteiro de palestras, estudos bíblicos, oração, louvor. Eu me senti ali como um peixe fora d'água. A palavra de Deus tocando o meu coração, eu sentindo vontade de louvar, mas não tinha coragem de louvar, tinha vergonha de louvar, tinha vergonha de orar a Deus, tinha vergonha de me ajoelhar diante de Deus para falar com Deus, porque eu sabia que eu estava fora da vontade do Senhor. Então, o temor de Deus eu tinha no meu coração, não perdi, graças a Deus por isso. Mas, já na segunda noite desse encontro, após as atividades, e nós nos recolhemos para o alojamento, né? O alojamento do sítio onde nós estávamos. E depois que as luzes se apagaram, fez silêncio total, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu comecei, então, com muita dificuldade, com muito sem jeito diante de Deus, eu comecei a falar com o Senhor. Que já fazia um bom tempo que eu não orava. Essa é a realidade. E as minhas palavras, elas foram as seguintes: Senhor, se eu, na condição que estou, se o Senhor me recebe mesmo assim, se o Senhor não deixou de me amar, se o Senhor não deixou de olhar para mim, eu queria que o Senhor me desse um sinal. Eu desejo retornar para o teu caminho, desejo retornar para os teus braços, mas eu preciso de um sinal do Senhor para que eu tenha certeza de que o Senhor me aceitou de volta. E o pedido que eu fiz, eu disse: Senhor, eu quero sentir a mesma alegria que eu senti quando eu fui batizado no Espírito Santo com os meus 10 anos de idade. Eu acabei de fazer esse pedido a Deus e, de repente, foi como se o céu tivesse sendo aberto sobre a minha cabeça. Eu senti uma alegria, um gozo, uma coisa extraordinária. Eu pedi a mesma alegria que eu experimentei aos 10 anos de idade. Mas o Senhor me deu algo superior a isso. Porque foi tão forte a experiência que eu tive que pegar o travesseiro e colocar na minha boca, porque eu comecei a chorar muito forte, querer gritar. Eu tive que abafar o meu choro para não acordar os demais que estavam dormindo. Eu tive essa experiência de um reencontro com Deus que ficou marcado na minha vida como uma experiência extraordinária. E já no dia seguinte eu me levantei completamente diferente. É como se eu estivesse pisando em algodão. As cores das árvores estavam diferentes, as pessoas à minha volta estavam diferentes.
E eu peguei a Bíblia, que eu nem tinha levado a Bíblia para o encontro, mas peguei a Bíblia de alguém e peguei a Bíblia como se fosse a primeira vez que eu estivesse pondo a mão numa Bíblia. E olhando para a palavra de Deus, mas com um amor tão grande. E tudo que eu lia tocava no meu íntimo, tocava profundamente no meu coração. E eu louvo a Deus porque essa experiência eu tenho para mim que foi uma resposta de Deus que eu precisava, para que a partir dali a minha vida fosse completamente diferente daquela que eu estava levando até então. De uma posição, né? Uma posição. E eu estava falando acerca da Bíblia, e nessa ocasião, logo uns 2 ou 3 dias depois, eu meu pai me convidou para ir ao comércio com ele, fazer alguma compra, alguma coisa, e eu estava sem dinheiro, e pedi ao meu pai para que comprasse uma Bíblia para mim. E eu percebi que ele mesmo ficou surpreso de eu ter pedido a ele para comprar uma Bíblia, porque ele sabia que eu não estava naquele caminho que deveria estar. E ele prontamente comprou a Bíblia, uma Bíblia de bolso, e onde eu ia, eu carregava aquela Bíblia. Dentro do ônibus, ou em qualquer lugar que eu tinha a oportunidade, eu abria a Bíblia e começava a ler e sentir a alegria de Deus no meu coração, chorava. E ficou marcado, essa experiência marcou a minha vida para que eu não tivesse nenhuma dúvida de que o Senhor me havia perdoado, me havia recebido de volta, e eu poderia ficar tranquilo agora nos braços do meu Senhor Jesus. Amém. Então a gente pode também tirar uma conclusão que Deus é um Deus de recomeço, certo? De recomeço. E que não importa a situação que talvez as pessoas que estão nos ouvindo hoje estejam passando, que Deus, ele quer um reencontro, ele tem desejo de ter novos recomeços com cada um de nós, né? É verdade. Isso é uma realidade. E foi aproximadamente com qual idade, pastor Davi, essa aí? Olha, foi por volta dos 16, 17 anos de idade. No auge da juventude, se a gente for botar assim. No auge da juventude. 16, 17 anos. Não, talvez um pouquinho mais. Entre 18... por volta dos 18 anos. 18 anos. Essa experiência, até o senhor, a parte do pastoreio, nesse processo de reencontro, de recomeço, até a parte do senhor dizer sim realmente para o seu chamado, porque em algumas ministrações a gente já ouviu que o senhor era bem tímido, não tinha muito aquela afeição pelo microfone, as pessoas que já te conhecem sabem disso, mas como que foi essa experiência para a galera que está ouvindo? A galera, né? Eu não era tímido, eu sou tímido ainda. Eu consigo talvez disfarçar bem em determinadas situações, mas é verdade que isso era muito mais intenso na minha personalidade quando mais jovem. E a minha chamada para o ministério, a consciência da minha chamada, ela veio quando eu já tinha os meus próximos aos 30 anos de idade. Mas eu nunca desejei, eu nunca quis, pelo contrário, eu já testemunhei isso para a igreja, e muitos de vocês sabem. Eu dizia que eu poderia ser tudo na vida menos pastor. Menos pastor, porque era filho de um pastor, presidente de uma grande igreja, e via as dificuldades que um pastor enfrenta, as ingratidões que sofre, perseguições, é mal interpretado. E essas coisas nós vivenciamos em família, vendo a atuação ministerial dos meus pais. E então, por essa razão, eu
sempre procurei internizar isso, interiorizar, melhor dizendo, esse pensamento de que eu poderia ser tudo na vida, mas menos pastor. Então eu procurava fugir de todas as possibilidades, de todas as oportunidades que me levassem a ingressar no ministério eclesiástico. Mas sempre tive a vocação também para a área musical, né? E aprendi o saxofone, toquei saxofone durante uns bons anos na banda de música da nossa igreja, e sempre gostei de louvar a Deus, de cantar, participava de grupos musicais, participava do coral da igreja, e para mim aquilo ali estava muito bom e não passaria daquilo a vida inteira. Ser crente para mim estava muito bom, e tocar o meu sax era excelente, e também os louvores na igreja estavam de bom tamanho. Não precisava Deus mais. sempre pega lá onde a gente mais... Opa, né? Aí não. Mas eu estava dizendo que eu fugia das situações, né? Mas chegou num determinado momento em que eu não tive como escapar mais. Eu me mudei para a Itália, e inicialmente o que me levou a me mudar para a Itália foi a busca por um melhoramento da minha condição financeira, enfim, aventurar, mudar de situação, de clima, de país, e para ver se poderia ser melhor sucedido do que aqui no Brasil. Sim. Então, com esse pensamento, eu fui para a Itália. Só que chegando na Itália, eu entrei de trem, o voo que tomei no Rio de Janeiro me deixou em Amsterdã, na Holanda, e depois de todo o percurso até a Itália, eu fiz de trem. Então, passando por alguns países ali da Europa, e tive alguns percalços na viagem que me levaram a orar muito, né? A orar bastante. Eu não sei se a gente tem tanto tempo assim para contar detalhes, porque os detalhes são muito fartos, mas eu perdi uma pasta com os meus documentos, com objetos de valor que eu havia levado, e aquilo me deixou numa situação de apavoramento. Fiquei apavorado com a condição que eu fiquei sem os meus pertences. Eu tomei o trem, e dentro do trem, na viagem, foram 12 horas de viagem até a Itália, eu orei muito, orei como nunca havia orado na minha vida. Eu digo assim, tanto tempo de oração, tanto tempo seguido de oração no mesmo dia. Eu orei a viagem inteira pedindo a Deus para me guardar, para me abençoar, e não sabia como iria resolver as situações sem aqueles objetos que eu levava. Tinha inclusive dinheiro dentro da pasta. Mas depois fui tomado assim por uma serenidade muito grande, e quando o trem atravessou a fronteira da Suíça com a Itália, já era de manhã, o dia já estava raiando, e eu então olhei pela janela do trem, vi aquele ambiente, aquela paisagem diferente, né? E olhei para o céu e falei: Senhor, eu quero te servir nesse país. Eu quero te servir nesse país. Não sei por que eu disse aquilo, mas eu disse. Eu não fui com essa intenção. A minha intenção inicial não era essa, eu estou sendo bastante sincero. Eu fui para ganhar dinheiro, para melhorar de vida. Mas quando eu entrei na Itália, eu disse: Senhor, eu quero te servir nesse país.
E quando eu desembarquei do trem, o meu sentimento já era outro. Os meus propósitos, os meus alvos já eram outros. Aquela ambição por conquistar mais financeiramente, aquilo havia apagado do meu coração, da minha mente. E logo em seguida eu me juntei a um grupo de brasileiros que estavam lá já antes de mim e se reuniam numa determinada casa para estudos bíblicos, de oração. E aos domingos nós frequentávamos, esse grupo frequentava a Igreja Assembleia de Deus Italiana. Então eu passei a ter o mesmo procedimento deles, estudando a palavra durante a semana, em algumas oportunidades, e cultos na igreja italiana. E o pastor dessa igreja, o pastor Samuele Plasmati, ele vendo o grupo de brasileiros interessado em cultuar, ele abriu a oportunidade para que nós tivéssemos o nosso horário de culto em língua portuguesa. Então, era um grupo pequeno, uma média de 12, 13 pessoas, um pouco menos, um pouco mais, e ali nós fazíamos o nosso culto num horário especial para a língua portuguesa, né? E foi nessa condição que eu me vi sem jeito de escapulir, porque o grupo era pequeno. Sim. E as oportunidades, elas vinham quase todos os dias, quase todos os dias, todos os cultos, olhava um para outro e tal, quem é que tem condição de falar um pouquinho, fulano, e era chamado, às vezes, para ler uma palavra, fazer uma meditação bíblica. E tímido como era, às vezes eu fazia uma leitura bíblica, falava por volta aí de uns longos 4, 5 minutos, intermináveis 4, 5 minutos, e me sentava ofegante como se tivesse participado de uma maratona. E foi desse jeito que eu comecei a ingressar no ministério da palavra. Eu fui praticamente conduzido, fui empurrado, fui forçado a entrar no ministério da palavra, e foi dessa forma. E depois, então, Deus foi abençoando, esse grupo foi crescendo, outras almas foram se convertendo, aí, daí por diante, o meu ministério deslanchou. Amém. Com relação à família e missões, a Carmélia foi junto, já era casado? Não, casado já era, mas a família não foi junto. Eu fui sozinho para a Itália e com o propósito de ficar lá por uns 6 meses e ver como as coisas iriam funcionar. Então, depois dos 6 meses, eu retornaria ao Brasil ou a família iria para a Itália. Então, nesse projeto de 6 meses, acabou que não fui bem sucedido nele, porque 6 meses não é o suficiente para alguém se ambientar numa terra que não é a sua, falar uma língua, um idioma que não é o seu, né? E oportunidades de trabalho para quem não consegue se comunicar. É complicado. Como é que posso trabalhar, ter oportunidade de trabalho, se a gente não tem condição de se comunicar? Então, esses 6 meses, na verdade, viraram 1 ano e 3 meses. Eu fiquei 1 ano e 3 meses sem a minha família, eu sozinho na Itália. Passados esses 1 ano e 3 meses, eu retornei ao Brasil. Fiquei cerca de 50 dias no Brasil, retornei à Itália, fiquei mais 6 meses sozinho, depois é que a família foi. Depois que a família Acho que processo. E Processo.
Não é fácil, não. Digo assim, não a questão da solidão, mas sem a família. E ali, creio, assim, até uma das perguntas que mandaram aqui, em toda a sua trajetória cristã ali, esses momentos na Itália sozinho foram uns momentos com Deus assim que mais te marcaram, uma questão de uma intimidade maior com o Senhor? Sim, na verdade, esse longo período sem a minha família foi um período de um aprendizado tremendo para mim. Então hoje eu vejo que foi um propósito de Deus, porque o Senhor precisava trabalhar no meu caráter, trabalhar em algumas áreas da minha vida que, inclusive nessa questão dessa fixação minha de não querer a área ministerial, né, me envolver na área ministerial, mas Deus tinha um propósito. Mas nesse período, foi o período em que eu mais tive experiências com o Senhor. Eram muitas lágrimas, muita saudade. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Me comunicava com a família. Falava 10 minutos por semana, aproximadamente uns 10 minutos por semana. E comprava um cartão com crédito telefônico e era caro o cartão e só dava para falar cerca de 10 minutos. O famoso DDI, né? O famoso DDI. Então falava aqueles 10 minutos por semana e o restante ficava aguardando as condições para poder comprar um novo cartão para telefonar. Então foi um período de solidão, né, de solidão na área familiar, mas que me empurrou muito, me impulsionou para os pés do Senhor. Então, nesse período de busca da presença de Deus, de oração, de orando a Deus para que o Senhor me abençoasse lá, abrisse portas na Itália para mim, ao mesmo tempo preocupado com a manutenção da família no Brasil. Então, tudo isso era para mim, na minha vida, uma... Não é pretexto a palavra certa, mas uma condição que me levou a depender de Deus, Sim. a aprender a dependência de Deus. E nesse período, eu ouvia muito o Senhor falar comigo. Deus falava muito comigo através da palavra, através de sonhos, através de pessoas. E sempre deixando bem evidente que Ele estava me convocando para o ministério pastoral. E eu não entendia como isso aconteceria, mas Deus, que é sabedor de tudo, é o arquiteto de todas as coisas, Já um plano traçado, é o promotor, tinha um plano, ele faz, ele executa, e a gente fica depois boquiaberto de ver o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa como eu. E hoje estou aqui em São Pedro da Aldeia, após passarmos lá 13 anos na Europa, foram 10 na Itália e 3 em Portugal. Então foram 13 anos de ministério lá, e mais 17 aqui, já são 30 anos. E hoje eu olho para trás e às vezes me contemplo a minha imagem no espelho e fico me questionando, mas é você mesmo que está aqui? Até fugindo um pouco das perguntas que mandaram aqui, qual é a diferença que o senhor vê do evangelho na Europa para o evangelho aqui no Brasil? Se tem alguma coisa que é mais gritante que a outra? Então, a evangelização na Itália é mais difícil do que no Brasil. O povo italiano é de tradição católica, como o brasileiro também se declara, né? Mas
Na verdade, a grande maioria do povo italiano, eles se declaram católicos, mas são altamente materialistas e não frequentam o catolicismo e não se interessam muito por religião. E nas experiências nossas de evangelização, nós continuamente, constantemente éramos rejeitados na entrega de um folheto, na tentativa de uma abordagem, e eles diziam, a maioria, não me interessa, isso não me interessa. Não é um folheto da palavra de Deus e tal, não me interessa. São muito ríspidos e enfim, muito resistentes ao Evangelho. Mas comparando com o Brasil, o brasileiro já tem na sua formação essa facilidade de ouvir o Evangelho. A nossa nação não é tão próspera como as nações na Europa, como a Itália. Então, o brasileiro parece que é mais dependente de Deus. O italiano, ele se julga autossuficiente porque eles batem no bolso e dizem que o Deus dele é o dinheiro, porque se não tiver dinheiro, ele não come, não pode pagar aluguel, não paga prestação de casa, de carro. Então, o seu Deus é o dinheiro. Inclusive, Deus, eles têm uma facilidade muito grande de blasfemarem contra Deus. Então, xingam Deus de porco, Deus cornudo, tem até dificuldade de repetir o que eles dizem, e outras barbaridades que eles falam acerca de Deus. Tem um irmão que foi com quem nós nos ambientamos, fizemos uma amizade muito estreita com ele, e ele falando da sua conversão, antes de se converter ao Evangelho, ele blasfemava de Deus todos os dias. E o repertório de xingamentos, de blasfêmias, ele queria encontrar alguma coisa nova para xingar Deus, porque ele já havia xingado Deus de tudo. E quando, isso nas palavras dele, quando ele se sentia, estava ali com seus problemas, com as suas dificuldades, ele punha a culpa em Deus. E ia para a janela e ficava olhando para o horizonte, pensando em de que mais ele poderia xingar Deus. Então, essa é a situação calamitosa que vive o povo europeu. Eu posso falar mais da Itália, logicamente, porque foi Itália e Portugal que nós convivemos mais, mas o que me marcou muito negativamente, a nível espiritual, é essa resistência e essa facilidade que eles têm para blasfemarem contra Deus. Que o povo brasileiro, querendo ou não, é um povo mais caloroso, né? Mais receptivo. Dizem que o povo europeu é um povo mais frio de lidar. Então, creio que quando o senhor veio de lá para cá, acho que foi um pouco choque de cultura, um pouco... Por mais que o senhor seja nascido e criado no Brasil, mas foi de lá que o senhor veio pastoreando, certo? Não, com certeza. Com certeza. Agora, tem um detalhe, que a nossa igreja na Itália, ela era composta, na sua maioria, por brasileiros. Sim. Então, a maioria eram brasileiros, e isso é reflexo dessa dificuldade que eu acabo de dizer. Então, o europeu, ele já tem o seu coração fechado para o Evangelho. E para receber uma mensagem pregada por alguém que vem lá do terceiro mundo, de uma nação que não é tão evoluída quanto eles, eles tinham como uma mensagem que não merecia crédito. As pessoas, no caso o estrangeiro,
não é muito digno de crédito dos italianos. Eles olham para o estrangeiro como pessoas de classe inferior. Então, por essa razão, nós nos concentrávamos em evangelizar mais os brasileiros que estavam lá. Até porque a evangelização na Itália, ela se dá muito através de contatos. É alguém que tem contato com fulano tem contato com ciclano. Então, por indicação, a gente vai e as pessoas vão às casas visitarem e lá se prega o evangelho. Mas, graças a Deus, com todas essas dificuldades, a obra lá teve um avanço muito grande. Nós, quando viemos da Itália para cá, eu estava pastoreando a igreja em Torino e deixamos a igreja com cerca de 200 membros, 200 pessoas congregando, né, entre membros e congregados. E isso na Itália é um número extraordinário. Sim. É um número extraordinário. Então, graças a Deus, tivemos essa graça de Deus de iniciarmos o nosso ministério lá e darmos prosseguimento aqui em São Pedro da Aldeia, nossa terrinha boa, que eu gosto. Graças a Deus. E hoje a gente desfruta disso aqui em São Pedro da Aldeia. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Essa ponte aérea bem feita. Com certeza. E uma das perguntas também que chegaram pra gente, quando a gente foi pesquisando com os jovens, foi com relação à sua juventude com o relacionamento com a pastora Carmélia. Hoje a nossa pastora também. Sim. E antes dessa pergunta com a pastora Carmélia, hoje um conselho para os jovens, se o senhor puder dar um conselho para os jovens cristãos hoje que estão naquela fase como de costume de todos, de olhar para alguém, de paquerar, de gostar. Qual o conselho hoje que o senhor dá? Assim, aquele conselho que é, como diz papai e mamãe, é batata. Batata? É seguir o conselho e dar certo. Essa batata, eu não sei como é que funciona esse negócio da batata. Não. Mas eu fui agraciado por Deus, né? Agraciado por Deus com a esposa que tenho. Mas eu vejo um projeto de Deus desde a minha infância. Desde a minha infância. Já contei esse testemunho algumas vezes na igreja e agora vai ficar registrado aqui também. A avó da minha esposa, que eu também tratava de vó Maria, depois acabei, em razão da nossa proximidade, eu passei a tratá-la de vó Maria. Na minha infância, nós morávamos na casa pastoral, no templo de Volta Redonda. Ao lado do templo tem a casa pastoral, e no terraço da casa pastoral ficava a cozinha da igreja. E a avó da pastora Carmélia, minha esposa hoje, ela era uma das cozinheiras. Todos os eventos, ela estava sempre lá presente. E quando tinha alguma comidinha gostosa, alguma coisa boa lá, ela vinha e trazia para mim, quando eu estava lá em volta, por perto. Né? Ela falou, eu tenho que cuidar bem do Davizinho, porque ele vai casar com a Carmelinha. Então, ela profetizava isso, e Deus honrou a profecia dela, e o resultado é que eu casei com a Carmelinha. Casei com a Carmelinha. E graças a Deus tem sido ao longo aí dos nossos 40 anos, que nós vamos completar daqui a pouco, no ano que vem, nós completamos 40 anos de matrimônio, e tem sido essa fiel companheira, ajudadora na obra de Deus, essa pessoa que vocês conhecem, né? Eu não preciso nem falar muito dela, porque a igreja sabe a garra que ela tem, o desejo, o zelo que tem pela obra de Deus. E da mesma forma também, na nossa vida conjugal, familiar, é a mesma pessoa, não muda. Ela é em casa o que é na igreja. Sim. Então, para a juventude de hoje, ter um relacionamento bem sucedido, como o do senhor tem, como tantas outras pessoas da nossa igreja,
que são os princípios que os jovens, tanto o menino e a menina, devem tomar para ter esse relacionamento bem-sucedido? Bom, em primeiro lugar, o temor de Deus. Temor de Deus. Se não houver temor de Deus no coração, na vida, não houver o conhecimento da palavra, o temor ele advém pelo conhecimento da palavra de Deus. Sim. Então, uma vez conhecendo a palavra e tendo o temor de Deus no coração, você vai procurar viver uma vida em conformidade com aquilo que está escrito. E esse é o segredo. Esse é o segredo de termos uma vida cristã próspera, um casamento próspero, perseverante, uma vida matrimonial sólida. Sabemos que nós temos, ninguém, casamento nenhum está isento de dificuldades, de problemas. Nós tivemos muito durante esses 40 anos, tivemos muitas dificuldades e continuamos a ter de vez em quando. Mas sabemos que é propósito de Deus a união conjugal, aos olhos de Deus, é inseparável, é indissolúvel. E esse conhecimento, essa consciência, ajuda a superar os momentos de dificuldade. Então, infelizmente, o que presenciamos muito na atualidade é que casamentos se desfazem com uma facilidade muito grande. Muito grande. Isso denuncia a falta de temor, a falta de conhecimento da palavra de Deus e a falta de temor a Deus. Mas a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. E essas 3 dobras, no casamento, elas representam o marido, a esposa e Deus. Então, a nossa convivência matrimonial não podemos isentar ou excluir Deus dos nossos relacionamentos. Então, se existe amor, se existe respeito, se existe a consciência de que o projeto de Deus para o casal é que eles vivam após, unidos pelos laços do matrimônio, né? Que eles vivam até a morte nessa condição, uma vez que tem essa consciência advinda da palavra de Deus. Se a pessoa tem o temor de Deus na sua vida, o casamento vai enfrentar todas as adversidades e não vai sucumbir de jeito nenhum. Porque está firmado na palavra de Deus, firmado no temor de Deus. E assim. Porque a gente olha aí, o meio onde o inimigo mais quer atacar é a família, né? Quer atacar de todas as formas a família. Antigamente eu via assim, eram muitos casais, botava para se separar, provocar. Hoje a gente vê mais o ataque velado em cima das crianças, de qualquer forma, para tentar, como eu posso dizer, transformar a mente das crianças, para as crianças já crescerem com uma mente um pouco embaralhada, né? E o senhor como pastor, porque eu creio que nessa vasta experiência, quantos conselhos o senhor tem que dar para casais, mas também para questão de pais que não estão sabendo lidar com os filhos, nessa mudança que o mundo está tendo, essa geração Z que está mandando muito rápido. Como o senhor lidar com certas situações assim dentro da igreja? Então, o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é a questão das ideologias, que, aliás, é inevitável nós não entrarmos nesse tema, nesse assunto, mas o que tem estragado, prejudicado de uma forma desastrosa
os relacionamentos, os relacionamentos não só matrimoniais, mas toda sorte de relacionamento, é exatamente o que se prega, o que se ensina, o que se ensina hoje. Tendo as nossas, deixa eu retornar aqui, a sociedade hoje está influenciada pelas ideologias, as ideologias de esquerda, né? De esquerda. A Bíblia Sagrada, ela está sendo posta em xeque, é questionada. Então, os ensinamentos que se passam hoje nas escolas, nas faculdades, são ensinamentos completamente distorcidos e que se chocam frontalmente contra a palavra de Deus. E as nossas crianças, se não forem hoje dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e aqui não cabe, a pergunta foi feita a mim como pastor e colocando a questão da mentalidade das crianças no dia de hoje. Mas as famílias não podem transferir para a igreja, não podem transferir para os pastores a responsabilidade de cuidarem da formação dos seus filhos, da formação cristã, formação bíblica. No caso, o crente não pode descuidar dessa formação dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque se nós negligenciarmos esses ensinamentos, eles estão recebendo uma outra sorte de ensinamentos nas escolas. Então, hoje, as crianças estão sendo ensinadas que menino ele pode escolher se ele quer ser menino ou se quer ser menina. Isso não existe. Isso aí é balela, né? Isso é conversa de quem quer destruir aquilo que Deus determinou. O Senhor criou a família, aliás, criou o homem, macho e fêmea. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro sexo, não tem um meio termo, não tem um em cima do muro, isso não existe. Mas estamos aí enfrentando essa dura realidade e esperamos em Deus que a reação que o povo brasileiro está esboçando, né, nesses dias que nós estamos vivendo agora, nós estamos às vésperas do 7 de setembro, e o Brasil está em vias de ir para a rua, exatamente porque rejeita essa cultura anticristã, antibíblica, né, que estão querendo forçar essa cultura na mentalidade das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes e também de adultos que acabam se convencendo pelos argumentos, a forma como muitos argumentam. E até porque há muitos intelectuais que defendem essas ideologias que estão sendo pregadas hoje, e eles têm uma facilidade muito grande de argumentação e acabam convencendo pessoas que já tinham uma opinião formada, já tinham uma cultura formada, uma ideia, né, bem delineada acerca de família, acerca da vida cristã, e acabam se deixando contaminar pela força das argumentações de pessoas que são, de fato, inteligentes e habilidosas para modificarem pensamentos. Então, nós, como crentes em Cristo, nós temos que contra-atacar com a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta.
o que estão querendo forçar, nos obrigar, é que nós aceitemos regras de fé e de conduta que são fruto da imaginação de pessoas que não têm o menor temor de Deus no coração, nem o conhecimento do Senhor. Mas o cristão tem a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé e de conduta. Venha o que vier, nós nos agarramos à palavra de Deus e dela não podemos largar de jeito nenhum. Até a pergunta que é bem... O senhor já deu essa resposta, né? De forma indireta. Eu só vou modificar a pergunta para encaixar aqui, que seria: como a igreja poderia combater a corrupção nos dias atuais? Porque, felizmente, a gente pode dizer assim que a corrupção é algo que tem impregnado até no nosso meio evangélico, meio católico e etc. Como nós, o conselho que o senhor daria para nós, para tomar uma posição diante de tanta corrupção que tem se levantado? Então, a corrupção é um mal que sempre existiu, em maior ou menor escala, sempre houve, né? Desde sempre. Mas hoje nós vivemos com esse problema, dormimos com ele, acordamos com ele. E o que não podemos admitir de forma alguma é que a corrupção ela passe a ser encarada como algo que não tem solução, não tem jeito. É assim mesmo, não tem jeito de modificar, porque as coisas só funcionam através da corrupção. E corrupção é pecado. O pecado traz a corrupção, ele é o gerador da corrupção, e o cristão que se deixa levar, se deixa ser conquistado, né? Conquistado pela possibilidade da corrupção, ele está completamente equivocado, ele perdeu a graça de Deus na sua vida, perdeu o entendimento da palavra. Então, como é que nós podemos combater a corrupção? É pregando a verdade. Não tem nós não temos que inventar a roda já está criada. A verdade é a palavra de Deus. Sim. Então, a Bíblia Sagrada, nós temos que viver em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. É procurar viver como Cristo, procurar andar como Cristo andou. Nós seguimos a Cristo e temos as doutrinas da palavra de Deus, as doutrinas dos apóstolos. Vamos ver como é que Cristo viveu a sua vida terrena, como é que os apóstolos, seguidores do Senhor, que receberam de Jesus a incumbência de transmitirem os ensinamentos que chegaram até nós. Então, a única forma de combater é nos convencendo pela palavra de Deus, que, aliás, a palavra de Deus ela tem o poder do convencimento. Nós não temos que nos preocuparmos em nós convencermos as pessoas. Talvez erramos ou alguém cometa esse grave erro, achando que através da nossa voz, da nossa vociferação, falar alto, enfim, expormos até as pessoas ao ridículo pelo fato de se corromperem. Sim. Isso não leva a lugar nenhum. O que traz a transformação na vida de uma pessoa é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada ela não pode jamais ser substituída por qualquer outra alternativa. Não há alternativa para a Bíblia Sagrada. Então, o que nós precisamos manter e até mesmo intensificar é o aprendizado da palavra de Deus, é o ensinamento da Bíblia Sagrada.
Então, o que se verifica hoje é que há uma certa resistência, um certo desprezo pelo aprendizado da Bíblia Sagrada. Então, as pessoas hoje estão muito em busca de experiências assim de pele, vão ao culto para sentir alguma coisa na pele. Estão muito propensas ou dadas a buscarem experiências sensoriais ao invés de buscarem o conhecimento de Deus. Aquilo que nos leva a termos uma fé sólida é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra do Senhor. Então, uma vez conhecendo a Deus, tendo relacionamento com Deus, através da oração, através da leitura bíblica, através da assimilação das doutrinas bíblicas no nosso viver, é que nós nos tornamos cidadãos de fato, cidadãos que se tornam referências para a sociedade. Por que a Bíblia é rejeitada pelas ideologias que querem a todo custo colocar goela abaixo das pessoas, inclusive dos cristãos? É porque a palavra de Deus confronta a corrupção, Verdade. confronta o pecado. Ela denuncia a corrupção, denuncia o pecado. Então, não tem remédio mais eficaz do que a pregação da palavra de Deus. O ensinamento da palavra é que vai nos livrar da corrupção, que para muitos é coisa natural, é normal, tem que acontecer. Não tem. Nós, como ouvinte, deveríamos não ser somente ouvinte, né? Praticantes da palavra, né? Que hoje a gente, infelizmente, tem visto pouco isso. As pessoas têm medo de se impor diante da sociedade, por medo de ser cancelado, que é um novo termo de hoje em dia. Você vai ser cancelado por você tomar uma posição. E a gente tem visto muitos cristãos indo nessa onda. Jesus ama as pessoas de todas as formas. Ok, só que ele pede uma posição, né? E tem faltado isso no nosso meio, uma posição da igreja diante da sociedade e do sistema corrupto de forma geral, né? Pois é, essa questão essa mentalidade de cancelamento, né? Não querer ser cancelado, é uma estratégia diabólica, mas é diabólica mesmo, não tem outra qualificação, para outro adjetivo. É diabólico. Porque se eu sou o conhecedor, se eu sou o conhecedor da verdade, por que eu me curvar diante da mentira, diante da falsidade, diante da corrupção, simplesmente para que eu não seja excluído do grupo, não seja deletado? Então, eu prefiro ser excluído de grupos, eu prefiro ser taxado de retrógrado, de atrasado, né, de antiquado. Eu prefiro assim, mas tendo a garantia de que eu sou salvo por Jesus, tenho os meus pecados perdoados, eu estou caminhando em direção ao céu. A minha caminhada, eu tenho um alvo. Se eu tiver um alvo espiritual, o meu alvo é o céu, o meu alvo é a salvação, eu supero todas essas dificuldades e não vou negar minha fé. Então, aquele que nega ao Senhor Jesus diante dos homens, ele será negado também por Jesus diante do Pai. Isso é bíblico. Então, tá na hora do cristão se despertar para isso e vestir a camisa, né? Estou procurando falar uma linguagem bem acessível, mas vestir a camisa. Vestir a camisa de Deus, vestir a camisa de Jesus. O recado está sendo bem dado, bem claro. Vestir a camisa de crente, vestir a camisa da igreja. Sim. Vestir a camisa. A maioria, nós vamos ter aí um grupo muito grande de brasileiros vestindo a camisa do Brasil, verde e amarela, saindo na rua. Por quê? Ele se identifica, ele quer
mostrar a sua identidade de brasileiro, patriota. Eu estou até com vontade de comprar uma para mim também, para vestir. Eu sou patriota, eu sou de Jesus, mas sou brasileiro também. Isso aí. Eu amo meu Brasil e desejo que Deus abençoe a nossa nação de uma forma extraordinária. Mas, da mesma forma, nós temos que vestir a camisa do Evangelho. Vestir a camisa, nos identificarmos como cristãos. Gostem as pessoas ou não, se seremos simpáticos ou não, não importa. Eu não posso negar minha identidade. Se alguém acha vergonhoso ser cristão, é problema dele. Eu tenho como um altíssimo privilégio. Nós somos pessoas altamente privilegiadas por pertencermos a Deus, por sermos filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, por termos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida. Isso é privilégio. Eu tenho que abrir a boca e dizer. Eu tenho que me identificar. Então, com medo de gozação, de zombaria, só para eu me enturmar melhor com a galera, eu evitar confrontos, evitar críticas ao meu respeito, por causa da minha forma de ser, eu evitar fazer isso, fazer aquilo que não é conveniente, que o crente faça assim, que o crente haja dessa forma, e a pessoa acaba cedendo e se misturando com as práticas mundanas, simplesmente com o medo de ser cancelado. Mas é melhor ser cancelado de um grupo aqui do que ser cancelado lá no céu. Isso aí. Ter o nome escrito no livro da vida, isso é precioso demais. Isso aí não pode ser cancelado de jeito nenhum. É verdade. Mais alguma pergunta, né? A gente chama o pastor Davi com um dos nossos patrocinadores, a Bem Doces. Viu um delicioso. Bem Doces? Olha, delicioso. Quem é Bem Doces aí? De um amigo meu, Miguel. Ele e sua esposa fazem esses cookies caseiros. Presenteou 2 cookies deliciosos, brigadeiro de doce de leite. Que beleza, que maravilha. Já dá para presentear a pastora Carmélia. Ainda bem que tem 2 aqui, porque um para ela, outro para mim. Obrigado, agradeço aí a Bem Doces, pelo presentinho que daqui a pouco eu vou saborear. E agradeço a vocês, né, Luiz Felipe, Daniel, por me terem convidado para esse bate-papo, essa conversa. Nós não estamos aqui formalmente, né, mas conversando. E isso é bom. Louvo a Deus pela seriedade com que vocês estão fazendo esse trabalho, porque por trás dessa descontração existe uma intenção maravilhosa, que é influenciar as pessoas através dos testemunhos, das conversas, das palavras que às vezes, né, nessa descontração acaba sendo jogada no ar, né? E quando é jogada no ar, tem sempre alguém que recebe para si porque está necessitado de ouvir. Sim. Eu louvo a Deus porque esse trabalho, certamente ele colherá os seus frutos. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que serão tocadas aí pela ação de vocês, pelas perguntas que vocês fazem, e que às vezes são perguntas que outros querem fazer e não têm a oportunidade. E o Daniel disse que tem muitas perguntas que enviaram, não temos condição de responder a todas em razão do tempo, mas que Deus possa, de alguma forma, usar aquilo que nos foi possível conversar e continue nessa marcha aí, que é um trabalho bonito. E claro, queremos já deixar portas abertas para uma outra entrevista com o senhor. Parte 2.
Parte 2, tá bom. Consegui responder essa ou outra, né? Sempre vão vir mais e mais. Tá bom. Aproveitar, se o senhor ficar à vontade, né? Deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? E às vezes tem jovens, não só jovens, pessoas, homens, mulheres, que estão na mesma situação que o senhor estava jovem ali, naquele desvaneio da vida, caminhando sem Jesus, e sente aquele fogo dentro, porque o Espírito Santo tem uma coisa que ele faz, é ficar ali, ó, você não pertence a esse local, o seu local é aqui do meu lado. Às vezes precisa dessa posição, desse impulso para voltar aos caminhos do Senhor, né? Verdade. Então eu quero deixar aí para você que está nos acompanhando, deixar uma palavra de encorajamento, né? De exortação. Exortação é uma palavra assim tão formal, né? Parece que exortação está mais na área do chicote, uma lambada, não é nada disso. Exortação é encorajamento. Encorajamento. Encorajar você a servir a Deus, mas sirva mesmo com a sua alma, sirva com seu coração. O mundo com todos os seus atrativos não pode suprir a necessidade maior que você tem dentro da sua alma. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Você precisa de ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem que ter certeza de que está caminhando para o céu. Os atrativos do mundo, os pecados que às vezes se apresentam como apetitosos, eles podem até ser apetitosos para a carne, mas são perniciosos para a alma, e resulta aquele que persevera na prática do pecado, resulta em condenação eterna. E o que nós desejamos, o que eu desejo para a sua vida, é o que Jesus deseja. É que o seu nome esteja escrito no livro da vida para aquele dia, quando nós chegarmos lá do outro lado. Você vai chegar, não importa a idade que você tenha. Você vai chegar lá do outro lado. Eu estou falando de morte, eu estou falando de arrebatamento. Ou morte ou arrebatamento. Nós vamos chegar lá do outro lado. Estou falando de vida eterna, melhor dizendo. Resume tudo. Como é que você trata a questão da sua vida eterna? Quais as convicções que você tem acerca da sua vida eterna? Como é que você passará? Com Deus? Sem Deus? Seja fiel a Deus, sirva ao Senhor de todo o seu coração, e eu quero te encontrar lá em cima. Tá? Estamos juntos aqui, estaremos juntos lá em cima. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galera. Fechamos mais um bloco aqui do nosso Coffee Break. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link do nosso Instagram e do nosso Facebook. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.